Hoje, dia 28 de novembro de 2025, a gente teve a DevStream de número 191. E nessa DevStream a gente teve muita informação nova da nova atualização que vai chegar dia 10 de dezembro, The Old Peace. A gente viu mais sobre o Uriel, a gente viu mais sobre o novo destino, o que a gente vai fazer, o tipo de missão que a gente vai poder fazer, entre várias outras coisas. Enfim, chega de enrolação e vamos logo pro resumão que tem muita coisa aqui pra gente ver. Pra começar aqui, eu vou falar rapidinho sobre a beta fechada de Warframe que a gente vai ter pra Android, que na verdade já começou hoje mesmo, começou dia 28 de novembro, é uma beta fechada onde a própria DE meio que vai escolhendo, ela vai emitindo os convites em ondas, o que significa que não tem muito o que você fazer, a não ser esperar se você quiser participar da beta fechada, e ter sorte também, é claro. Já vou começar falando aqui da Vinkibus, a arma característica do Uriel que é completamente inovadora. Ela vai ser a primeira arma híbrida da história do jogo. Ao mesmo tempo em que ela vai ser uma arma primária, ela também vai ser uma arma secundária. Quando você equipa um, você automaticamente também já equipa o outro. E o mais interessante é que, é claro, você vai buildar elas separadamente. Vai funcionar normalmente como qualquer melee, como qualquer primária, a diferença é que você equipa os dois ao mesmo tempo. Elas também têm uma característica única entre elas. Quando você mata com o melee, você concede eficiência de munição para primária, e quando você usa primária e mata inimigos com tiros na cabeça, você aumenta o dano corpo a corpo do seu corpo a corpo, então você meio que usa os dois ali em sinergia, o que é muito interessante. E falando no diabo, vamos falar agora dele mesmo, vamos falar do Uriel, que a gente acabou vendo tudo sobre ele nessa DevStream. Para começar pela passiva, que ele vai ter ali 3 lacaios que vão fazendo algumas coisas para ele. O primeiro deles meio que acorrenta os inimigos, esses inimigos são desacelerados e quando você causa dano em um inimigo acorrentado, outros inimigos também tomam dano. Você também tem o segundo lacaio que agarra um inimigo e nesse caso ele prioriza unidades mais poderosas. Enfim, e quando você mata esse inimigo, você dropa vários orbes e também deixa meio que um anel de fogo no chão. Você também tem o terceiro lacaio que meio que vai te criando runas elementais. Quando você coleta, você recebe cadência de tiro e você também converte os seus próximos disparos em projéteis elementais. Meio que você recebe uma instância extra de dano de fogo, o que também é muito interessante. Te permite causar muito mais dano também. Agora, enquanto as habilidades de fato dele, bom, a gente tem a primeira que a gente já viu na DevStream passada, que basicamente te cobre ali com chamas e permite com que você meio que tenha um salto bala infinito. Você pode ficar voando, atirando e voltando a voar sem muito segredo. Você tem a segunda habilidade que limpa efeito de status, cura você, cura seus lacaios e também revive capangas caídos. E você tem a terceira habilidade também, que meio que lança ali uma maldição nos inimigos, tornando-os mais vulneráveis a tomar dano. E se você estiver usando a primeira habilidade enquanto usa a terceira, esses inimigos também vão ser cobertos pela mesma chama que te cobre, fazendo com que eles meio que criem rastros de fogo enquanto se movem também. E a sua quarta habilidade meio que conversa, entre aspas, com seus lacaios, porque eles vão meio que tendo uma mecânica que eles vão acabar enchendo uma barra no canto inferior direito. E quando você usa a quarta habilidade, enquanto essa barra tá cheia, você solta uma bomba de fogo ao seu redor que simplesmente oblitera tudo que tá na sua frente. Agora, mudando um pouco de assunto, vamos lá para a Catedral. Bom, falando com a Wisp ou com a Mary, como você preferir chamar, você também agora vai poder acessar os artefatos Tectalist, eu acho que é assim que fala, que basicamente fazem parte da expansão do foco de escola e eu vou falar um pouco melhor sobre isso depois. Enquanto isso, Rolf vai permitir com que você meio que interaja com um novo sistema de título, aquele sistema de título que a gente viu na DevStream passada. E meio que cada um deles, para você conseguir adquirir, você vai ter que comprar e os materiais vão ser apropriados ao tema, então não tem muito segredo. O material que você vai ter que utilizar é relacionado ao tema que o título também é relacionado. E como a gente já tá careca de saber, os focos de escola do jogo vão ser buffados e o tamanho da árvore, o tamanho da quantidade de habilidades que você pode ter no foco de escola vai aumentar muito, vindo também junto com os novos especiais dos focos de escola. Junto disso também agora o seu operador vai ter um novo slot para arma chamado Tectalist, exatamente, aquele armamento novo, aquele artefato que eu comentei que você vai poder conseguir na Mary, na Catedral, enfim. E o interessante é que esse armamento você pode buildar com 5 mods e um arcano, completamente novos, feitos exatamente para esse novo armamento. E com isso você pode aumentar a sua velocidade de corrida, vida, armadura, escudo, dano crítico, status, enfim, tudo o que você imaginar.
E enquanto as armas Tauron, a gente já viu duas. A gente já viu o da Naramon, que é uma espada gigante, e a gente também já viu o da Onairu, que é um martelo gigante. E nessa Dev Stream a gente viu o da Vazarin, o da Madurai e também o da Zenorique, então a gente agora já sabe todas as armas. A da Vazarin é um cajado gigante, o da Madurai é um arco gigante, enquanto a da Zenorique é um grimório meio diferente. E também teremos uma nova operação chamada Blood of Perita, que vai acontecer em dezembro junto com a atualização The Old Peace, trazendo cosmético, recompensa e equipamento tudo novo. Para você poder jogar essa nova operação, você vai precisar, querendo ou não, jogar o modo de jogo Perita Rebellion, e naturalmente isso meio que vai exigir a conclusão de The Old Peace. Então essa operação vai acontecer dia 16 de dezembro, quase que uma semana depois do lançamento da The Old Peace, para você ter tempo para você se preparar para poder começar a operação. Nessa Dev Stream foi finalmente mostrado o modo de jogo novo Perita Rebellion, que na passada infelizmente não tinha sido mostrada. E esse modo de jogo basicamente é uma meio que corrida, que você vai ter 12 minutos no campo de batalha ali, na lua tal, antes de enfrentar o chefe final, que podem ser 3 ali que você vai acabar escolhendo, enfim. E nesse tempo você vai ter que fazer a maior quantidade de objetivo possível para ir meio que se fortalecendo antes da briga com o boss. Os chefes, infelizmente, não foram todos mostrados, mostrou apenas uma certa parte da luta contra o Runhulos, eu acho que é assim que fala, enfim, que além do tamanho colossal, ele meio que se assemelha um pouquinho aos Eidolon, se você for parar pra reparar, porque você vai ter meio que derrubar vários pontos fracos dele ali pra meio que ir abrindo ele pra dano. Você também vai poder pular missões pra poder jogar direto nos novos modos, Descendia e Perita Rebellion. Bom, pra você jogar a missão The Old Peace, você vai ter que completar as missões principais, querendo ou não, até mesmo aquela pequena missão chamada The Lotus Eaters. Se você quiser pular os pré-requisitos como um novo jogador apenas para jogar a última atualização, você vai poder fazer isso. Mas é importante saber de algumas coisinhas aqui, como por exemplo, se você optar por pular todo esse conteúdo para acessar os conteúdos mais atuais, como eu comentei, se você quiser participar de um matchmaking público, você tem que ser maestria 10 ou maior. Matchmaking público aí, para quem não sabe muito, que eu acho difícil, mas eu vou explicar, é você entrar numa partida, entrar numa sessão com gente real jogando. Enfim, além disso também a dificuldade, o escalonamento dos inimigos meio que não vão ser ajustados. Então para um jogador novato isso vai ser realmente muito difícil, então muito cuidado com essa decisão, pelo amor de Deus. Essa implementação, na verdade, meio que foi feita para jogadores que estão muito tempo sem jogar e querem pular ali um certo conteúdo para jogar, para experimentar de uma vez os conteúdos mais atuais. Então, nesse caso, para eles é uma coisa que vale a pena ser feito. E para sua alegria, para você que é main da GAF, a da GAF agora também vai receber uma skin Deluxe, que vai ser lançada em fevereiro do ano que vem, meio que na celebração do Ano Novo Lunar, que nesse caso vai ser o ano do cavalo. Então, bom, é só esperar um pouquinho que você já vai poder comprar uma skin nova para da GAF, que eu também inclusive tô muito ansioso. E em dezembro também começa o Tenobão 2025, que a propósito eu sempre quis falar isso aqui no canal, mas Tenobão é um puta nome. Enfim, quanto mais presentes os jogadores enviam pro outro, mais recompensas a comunidade vai liberando. E nesse caso aqui a gente tem novos glifos. Enfim, além disso também a gente vai ter um evento na Ressurgência, aonde vão vir mais Warframes pra Ressurgência, tendo ali uma rotação cheia de Warframe Prime pra você ir atrás. E por conta do contexto, por conta da temática da atualização, os Warframes que vão retornar na Ressurgência são os Warframes originais. E vale ressaltar também, antes que eu me esqueça, dia 10 de dezembro, junto da The Old Peace, também chega a Gairi Prime no jogo. Enfim, rapaziada, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Tentei resumir ao máximo aqui para o vídeo não ficar muito longo ou muito maçante, e é isso. Lembre-se que você pode ajudar o canal se tornando membro, fazendo uma doação ou só compartilhando o vídeo. Valeu, tamo junto e é nóis!